Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos continuar, olharmos com um pouquinho mais de profundidade. Mais um tema daquilo que nós estamos chamando de exigências da vida em comunidade, né? O que é exigível de você quando se trata de comunhão dentro da casa do Senhor. Nunca é demais lembrar os nossos dois textos básicos, Atos 2:42, que diz assim: eles se dedicavam à comunhão, né? Manter a comunhão é necessário para manter a comunhão, dedicação de cada um de nós. E Efésios 4:3 também vai na mesma linha, dizendo assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Isso mostra e corrobora a ideia de Atos, que eu preciso me esforçar para manter aquilo que o Espírito me deu, para manter a comunhão. Ele é o elo de ligação entre nós. É fato, o Espírito Santo nos torna um, o Espírito Santo de Deus nos faz uma família, mas eu preciso me esforçar para que essa família viva feliz, para que essa família viva uma comunhão que vale a pena ser vivida. E hoje nós vamos ver, dentro desse macro tema, nós vamos olhar pontualmente para essa característica. Vida em comunidade exige de cada um de nós, de mim e de você, exige cortesia. Cortesia. O que é cortesia? Cortesia é amabilidade. Cortesia é você ser delicado com as pessoas. Cortesia é você ter civilidade ao conversar, ao se relacionar com as pessoas. Um dia, eu já disse, creio que já disse isso para os irmãos. Um dia alguém, filosofou uma coisa que é constrangedora, mas é um fato, irmãos. Alguém filosofou, isso é coisa de crente. Alguém disse assim: Jesus salva, mas não dá educação. E às vezes falta dentro do reino de Deus pessoas educadas, pessoas corteses, pessoas amáveis, porque o indivíduo ele vem com toda aquela carga pecaminosa e ele aceita Jesus, e a Bíblia diz que quando isso acontece, o Espírito Santo vem fazer morada dentro do indivíduo. Mas isso não quer dizer que amanhã essa pessoa vai ser uma pessoa totalmente educada, cortês, amável, delicada no trato, E por que nós não jogamos fora esse tipo de gente? Porque na comunidade chamada igreja, é aqui o lugar onde essas pessoas que entregam a vida para Jesus e chegam cheias de dificuldades, é aqui que eles vão ser transformados. É aqui que vai acontecer a grande mudança. É aqui que eles vão aprender a serem amáveis conosco, a serem delicados conosco, a terem civilidade no trato. Quem vai ensinar eles? Eu e você. E se nós não aprendemos ainda, nós precisamos ser ensinados. Alguém precisa fazer isso por nós. A igreja, ela precisa se propor a isso. E é por isso que eu estou aqui batendo nessa tecla. A igreja precisa ser cortês, a igreja precisa ser educada, a igreja precisa ser amável com as pessoas, amável no trato. Nós somos corteses, irmãos, quando nós respeitamos as nossas diferenças, porque todos nós somos diferentes, temos realidades diferentes, nós somos formados dentro de lares que eram diferentes entre si e ainda são diferentes entre si. Nós temos uma bagagem, uma herança familiar que nos formou, e cada um de nós teve uma herança diferente, e agora estamos nós aqui vivendo juntos. Então nós somos corteses quando nós respeitamos as nossas diferenças, nós somos cuidadosos com os sentimentos uns dos outros. Quando nós somos cuidadosos com os sentimentos, nós estamos mostrando para as pessoas que nós temos cortesia para com essa pessoa, porque cada um de nós tem um sentimento diferente, cada um age e reage com um sentimento diferente. Às vezes, em uma situação só, nós temos vários sentimentos diferentes, rodeando essa mesma situação, e nós temos que trabalhar com isso, nós temos que enxergar, ou pelo menos tentar
sermos empáticos e enxergarmos e respeitarmos o sentimento que cada um tem com relação às mesmas coisas que vivenciamos. Nós somos corteses quando nós somos pacientes com aquelas pessoas que nos irritam, porque numa coletividade, seja na igreja ou em qualquer outro tipo de sociedade, nós vamos ter, dentro da nossa própria casa, nós temos pessoas às vezes que nos causam irritação, e nós somos corteses quando nós somos pacientes com essas pessoas. A Bíblia vai trazer alguns textos que vão mostrar para você aonde nós queremos chegar com essa questão de cortesia. Paulo, ensinando a Tito, no capítulo 3, versículo 2 da carta, diz o seguinte: sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Ou seja, é fato que o apóstolo Paulo está querendo dizer e deixar muito claro para Tito a ideia da cortesia, né? Ou seja, cortês com as pessoas, seja amável, né? Mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Irmãos, em todo grupo de pessoas, sempre vai existir alguém diferente ou alguém que nos traz dificuldade. Sempre, em qualquer coletividade. Se você tem uma família pequena, você vai ter ali no meio da sua família alguém que tira a sua paz, mesmo que seja pequena. Se a sua família for grande, é muito provável que talvez você tenha mais do que um. E às vezes as pessoas vêm para a igreja com aquela ideia que na igreja isso não vai acontecer, porque na igreja é um ambiente religioso, é um ambiente santo, é um ambiente imaculado. E isso não é verdade. Nós precisamos nos preparar, porque em todo lugar existe pelo menos uma pessoa difícil, né? E num ambiente de igreja, onde nós temos aí 100, 200, 300, 500 pessoas, você talvez vai encontrar muito mais do que isso. Por que essas pessoas são assim? Por quê? Vamos especular um pouquinho aqui, vamos pensar um pouquinho. Por que essas pessoas são difíceis? Às vezes nós não sabemos exatamente, mas é provável que essas pessoas tenham carências emocionais. É provável, e talvez em função das carências emocionais delas, elas se tornam pessoas difíceis. Às vezes são pessoas totalmente inseguras, tem uma insegurança de alma muito grande, e essa insegurança gera nela atitudes que no final da história nós vamos olhar para elas e falar: são pessoas de difícil trato, são pessoas que é complicado mexer com ela, são pessoas que às vezes têm maneirismos irritantes. Na verdade, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque todo mundo tem isso. É que às vezes a gente pensa que nós não, mas nós temos. Basta você perguntar para alguém que convive bem pertinho de você, essa pessoa, se ela for muito sincera, ela vai dizer. Por que essas pessoas, às vezes, que são difíceis, por que elas são tão difíceis? Às vezes elas têm dificuldade, elas têm escassez de habilidades sociais, elas têm dificuldade de se relacionarem. Você já notou que existem pessoas que não conversam com ninguém, não é mesmo? Tem pessoas que entram num ambiente, mesmo na igreja, mesmo num templo, mesmo num culto, que entram e quando você vai olhar para a cara dela, já sumiu. E ela não é assim só em um dia, ela é assim. Eu mesmo como pastor, tem gente que na porta ali eu tenho muita dificuldade, eu nunca consigo cumprimentar a pessoa. É engraçado, eu consigo cumprimentar 80%, 90% dos membros, né? Mas tem algumas pessoas que eu não consigo cumprimentar. Elas fogem, de alguma forma elas fogem. E eu percebo que elas fogem, porque é incrível como é uma coisa que acontece paulatinamente e o negócio não cessa. Não é assim, hoje acontece, amanhã não acontece, hoje acontece, aí depois não acontece, depois não acontece, depois não acontece, aí acontece de novo. Não é assim.
É quase que uma sucessão ininterrupta. Ou seja, pessoas que têm escassez de habilidade social. E aí, se eu não me policiar, eu vou taxar, eu vou julgar, eu vou falar, o fulano não gosta de mim, ciclano não quer saber de mim. E às vezes não é. Às vezes é pura questão emocional, da pessoa não ter lá um bloqueio, alguma coisa, e ela não quer fazer aquilo. E eu preciso respeitar isso. Eu preciso entender isso. Tem que existir alguma coisa no fundo da alma. Tem que existir alguma coisa no fundo da alma que leve a pessoa a agir dessa forma. Ou seja, eu preciso começar a entender que esse termo pessoas difíceis, ele precisa ser trabalhado também na minha alma. Deus pôs essas pessoas no nosso meio, irmãos, com uma dupla finalidade, né? A primeira finalidade é para nós crescermos, porque eu cresço quando eu trabalho com gente assim. Se você quiser crescer, você cresce quando você trabalha com gente difícil. Você consegue crescer, porque é muito fácil, irmão, conviver num ambiente onde ninguém recrimina você, ninguém bate de frente com você. Ali você não tem o que crescer. Agora, quando você tem alguém que te recrimina, quando você tem alguém que bate de frente, quando você tem alguém que te irrita, aí você vai ter que exercer algumas coisas que a Bíblia vai chamar de fruto do Espírito. Você vai ter que exercer. Então, é uma oportunidade de crescimento. Não dá pura e simplesmente para eu olhar para esse tipo de gente e falar assim: você não serve, não entre mais aqui, nós não queremos você aqui dentro. Eu preciso entender que Deus está me dando uma oportunidade de crescer quando eu lido com pessoas dessa natureza. E é um teste para a comunhão, irmão. É um teste. Deus está nos testando, dizendo: eu quero saber se você realmente ama o reino e se você vai ser aprovado na comunhão. Será que a gente vai conseguir amar esses irmãos e essas irmãs, tratando eles com dignidade? Né? Eu coloco um quadradinho aí, você que é pequeno, você que é líder do pequeno grupo, né? Essas pessoas nós podemos chamá-las de NTE. É necessário tolerância extra, porque sempre tem alguém que você tem que ter uma tolerância a mais, não tem? Então, são os NTE. Eu preciso me esforçar um pouco mais. É fácil me relacionar com algumas pessoas, mas com outras é difícil. E aí, eu preciso ter uma dose de tolerância extra. Bom, vamos ver aqui um exemplo que, no meu modo de entender, é um exemplo inspirador e é um ensino bíblico para a gente. Vamos olhar para a nossa família, né? Vamos olhar para dentro do nosso contexto familiar. Na família, na sua família, a questão da aceitação, ela se baseia no quê? A aceitação que existe dentro da sua casa se baseia no quê? No quanto você é esperto, bonito ou talentoso? A aceitação lá dentro da sua casa. Eu só aceito aqui quem é esperto, bonito e talentoso. É assim que acontece a aceitação dentro da sua casa? Não é desse jeito. Ela se baseia no fato de nós pertencemos à família. Não é porque o seu filho, ou a sua esposa, ou o seu marido, ou o seu quem quer que for, que esteja vivendo e convivendo dentro da sua casa, não é porque ele tem habilidades especiais que ele é aceito. Ele é aceito porque ele é da família, pura e simplesmente, porque ele nasceu ali. Eu nunca esqueço de uma piadinha que um dia o cara contou, não sei em que enredo que era lá, mas o menininho estava tentando subir a escada rolante, mas na verdade a escada estava descendo, e o menininho chegava, ele olhava para a escada, e ele corria para a escada, e ela estava descendo, e ele começava, e chegava lá no 30% da escada, ele não aguentava mais, e não conseguia, descia, e aí ele ficou ali, e o pai dele estava meio longe, ao longe, conversando. O pai dele nem notou que ele estava fazendo essa besteira, tentando subir a escada e não conseguia, tentando subir a escada rolante e não conseguia, até que o pai olhou,
viu a atitude do menino e viu que tinha gente olhando para ele. E aí o pai naquela, né? E agora, como é que eu vou chegar lá e pegar esse menino e falar assim, isso aqui é meu filho, né? Aí ele chegou lá, pegou o menino pelo braço, olhou para as pessoas e falou, não liga não, ele puxou para a mãe e foi embora. Ou seja, a gente sempre tem esse costume, né? A gente sempre tem esse costume de jogar a bomba para lá, não é comigo. Ele se virou, mas fato é, irmão, que ele é da família. O pai não tem como jogar esse menino fora só porque o menino era bobinho, se é que eu posso assim dizer, não é mesmo? Não jogue fora os bobinhos aí, por favor. Então, na nossa família, o exemplo que nos ensina é que dentro da nossa família, nós não somos aceitos porque nós somos bons. Nós não somos aceitos porque nós somos talentosos. Nós não somos aceitos porque nós temos qualidades que nos destacam dos outros. Nós somos aceitos dentro da nossa casa porque nós somos membros da família. Não é isso? Membros da família. No corpo de Cristo precisa ser a mesma coisa. Nós precisamos nos aceitar mutuamente, porque em toda a família tem aquela pessoa chata, tem aquela pessoa difícil, tem aquela que, se pudesse, de repente a gente, se tivéssemos uma varinha de condão, a gente bateria na cabeça dela e falaria assim, você vai ser transformado agora, pim! Todo mundo gostaria de fazer isso, mas isso não acontece na realidade. Mas nem por isso a gente pega essa pessoa e fala assim, ó, vai embora daqui, porque eu não aguento mais você, não quero mais você. A gente não faz isso porque é família. Então a aceitação é pura e simplesmente porque ele é um membro da família. Então nós acabamos de uma forma natural, irmãos, protegendo a nossa família, defendendo a nossa família, mesmo que ela não seja a melhor do mundo. Nós acabamos fazendo isso, né? Não tem aquela história do tipo assim, ó, você pode falar mal, eu posso falar mal dele, você não pode. A gente não fala isso, né? Eu posso falar mal do meu filho, você não. Eu posso falar mal da minha mulher, você não. Eu posso falar mal do meu marido, você não. Eu posso falar mal do meu pai, você não. Não tem essa. A gente acaba defendendo, porque é da família. É da família, pura e simplesmente. Esse negócio é tão difícil, irmão, que quando nós nos casamos, o que acontece de uma maneira meio natural, um processo natural? Às vezes até o cônjuge com quem nós nos casamos tem um pouco de dificuldade de aceitar a nossa família. Não tem? Porque a nossa família tem defeito. Aí o cônjuge que está chegando de fora, que geralmente é assim, o cônjuge enxerga todos os defeitos rapidinho, né? E nós que convivemos com aqueles defeitos, que para nós eles praticamente foram coisas quase que naturais, normais, porque a nossa experiência familiar foi a única experiência familiar. Nós nos acostumamos e nós temos um elo de ligação tão forte que chama amor fraterno, que faz com que aquelas dificuldades, faz com que aqueles defeitos sejam minimizados para nós, mas para o nosso cônjuge não. E aí, o que acontece? Demora anos às vezes para que o cônjuge aceite a nossa família com os defeitos que ela tem. E isso acontece de ambas as partes, porque toda a família tem defeito. É difícil esse negócio. Nós precisamos entender que esse sentimento que nós temos para com os nossos familiares, coisa que as outras pessoas não entendem, nem as que estão bem próximas a nós, esse sentimento tem que ser o sentimento que fundamenta a convivência no reino de Deus, porque no reino de Deus nós somos a família de Deus, irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai. Então, na verdade, nós deveríamos defender e proteger a nossa família aqui, com todos os membros defeituosos que ela tem, assim como nós defendemos a nossa família carnal, porque nós assim fazemos com a nossa família carnal. Um membro da nossa família carnal, ele pode até ser meio pateta, mas mesmo assim ele é um de nós. Não é mesmo? Quem não tem aí
um dentro de casa. A Bíblia vai dizer o seguinte, Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. O que é amor fraternal? Amor de família. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, aí dentro de vocês, igreja de Roma, precisa existir um amor igual ao amor de dentro de casa. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Com isso posto, a gente precisa pensar em algumas coisas. Primeiro, comunidade não tem nada a ver com compatibilidade. Porque todos nós, irmãos, todos nós somos diferentes, todos nós temos as nossas excentricidades e todos nós temos traços de temperamento irritantes. Se você é solteiro, talvez você não descobriu ainda, mas na hora que você casar, você pode se preparar, porque alguém vai te avisar que você é irritante. Você passou a vida inteira pensando que não era. Você pensou que você era a melhor pessoa do mundo, até o dia que você casou. Aí tem alguém do seu lado para dizer para você, você é irritante, você é chato, você é grosso, você é tonto, você é isso e você é aquilo. E aí você fala assim, nossa, eu não pensava que eu era assim. É lógico que no primeiro momento a gente vai pensar assim, tá louco, tá louco, eu não sou desse jeito. E daí depois vai cair na nossa ficha, de que nós temos sim traços irritantes, de que nós temos as nossas excentricidades, de que nós temos defeitos. Aí começa a cair a nossa ficha. Não tem como alguém chamar, não tem como você se perceber alguma coisa, se de repente alguém que está do seu lado não deu um toque, fala assim, pensa um pouquinho no jeito que você está agindo. Pensa um pouquinho. E aí a gente começa a pensar. E se a gente for maduro, se nós formos maduros, nós vamos até em alguns casos nós vamos dizer, é assim mesmo. E se não formos maduros, nós vamos ficar quietinho, nós não vamos falar nada para outra pessoa, porque nós temos as nossas dificuldades emocionais. Eu é que não vou dar o braço a torcer. Nós temos as dificuldades emocionais que fazem com que nós não concordemos, mas talvez lá no fundinho da alma a gente sabe que a gente é assim. O fundamento para a gente ter comunhão é nosso relacionamento com Deus, irmãos. Nós somos uma família aqui dentro do reino. Todos nós aqui temos defeitos. Então antes de você apontar, é por isso que a Bíblia fala tanto desse negócio de julgar. Antes de você apontar o erro do irmão, não se esqueça que você também é defeituoso. Não se esqueça. Um segredo aí para ajudar a gente. O segredo para ajudar a gente nessa questão de sermos corteses é nos envolvendo um pouco mais na vida das pessoas. A gente precisa saber, irmãos, de onde as pessoas estão vindo, quem elas são, qual é a procedência delas, por que elas são daquele jeito. As pessoas difíceis, elas têm uma história, e que às vezes só elas sabem, mas ninguém. Uma coisa legal que faz a gente crescer bastante quando você é pastor, é que você, obrigatoriamente, você tenta ajudar as pessoas, e você entra no mundo das pessoas. Quando a gente usa o aconselhamento, a gente senta com as pessoas, conversa com as pessoas, e muitas delas, elas se abrem para a gente. Elas contam quem elas são, elas contam de onde elas vieram, elas contam as suas mazelas. Porque, olha, pastor, eu sou assim, porque, olha, eu fui criado assim, assado. Olha, esse negócio para mim parecia que era algo normal. E daí você começa a perceber que cada um tem uma história de vida diferente. E aí, se você for inteligente quando você é pastor, você começa a analisar a vida da pessoa, e você começa de verdade mesmo a enxergar o porquê que aquele indivíduo age e reage daquela forma.
E talvez você vai começar até a entender. É lógico que a pessoa precisa de transformação, precisa, mas você vai começar a amar essa pessoa. Você vai começar a entender por que as reações dela são reações negativas. Por que as pessoas não conseguem conviver com ela? Por que ela é tão amarga assim? Mas de onde vem essa amargura? Quem foi que amargou essa vida? Porque a gente não nasce amargo. A gente fica amargo no decorrer do percurso. Algo acontece com a gente. A psicologia vai explicar. E aí, se você for inteligente, você começa a entrar na vida da pessoa, descobrir alguns porquês, e você passa a ter compaixão. Aquela pessoa que te irritava tanto, agora você começa a olhar para ela com outros olhos, e você começa a ter compaixão. Você começa a olhar para ela, não com aquela visão, que indivíduo chato, intolerante, que indivíduo irritante, eu quero distância. Você começa a olhar e fala assim: eis aí mais um que precisa da graça de Deus, para se libertar de onde ele está, porque alguém trouxe essa prisão, alguém trouxe essa amargura, algum momento de vida fez com que essa pessoa começasse a se tornar aquilo que ela é hoje. O segredo é: comece a se aproximar e comece a entrar na vida dessa pessoa, para você descobrir por que ela é daquele jeito. Dá uma olhadinha no histórico, em vez de você ficar meio à distância aí, ou pensar na distância que elas ainda têm a percorrer, né, com você. Pense na distância que já percorreram, apesar da dor que elas carregam. Às vezes a gente não entende o porquê de algumas coisas, e só quando a gente às vezes você olha para o indivíduo e fala assim: nossa, essa pessoa ela precisa mudar tanto, mas talvez você não saiba o quanto ela já mudou nesse percurso, que talvez ela era pior ainda. Então, ao invés de você olhar para a distância que o indivíduo tem que percorrer, olhe para a distância que talvez ele já percorreu e já melhorou. Porque tem pessoas que são irritantes num ponto nível médio, se é que eu posso assim dizer, e você já jogou a toalha com ela. E você não sabe, mas talvez ela já tenha melhorado. Talvez ela era pior. E ela está trabalhando na vida dela para melhorar. Então, o segredo é nós termos compaixão, é a gente se embrenhar na vida dessa pessoa e começar a tentar descobrir por que é da forma que é. E a segunda, se é que eu posso assim dizer, um segundo segredo, e com esse eu começo a terminar aqui a palavra de Deus para a gente: seja cortês com as dúvidas das outras pessoas. Às vezes a gente não tem muita cortesia, porque coisas que para nós são muito fáceis de serem assimiladas, muito fáceis, para o outro não é. Coisa que a gente tira de letra, para o outro não é tão simples. Então, seja cortês com as dúvidas das outras pessoas, porque as outras pessoas vão reagir de uma forma diferente de você. O fato de você não temer alguma coisa não torna o sentimento de medo do outro inválido. De repente você não tem medo disso, de repente você é muito bem resolvido, mas o fato de você ser assim não anula o sofrimento do outro, porque ele não é. Não diminui o sentimento de medo, de insegurança do outro, porque ele não é. Geralmente nos casamentos a gente observa isso. Sempre uma pessoa é mais segura do que o outro. Dificilmente os dois têm assim um nível de estabilidade emocional muito semelhante. Não estou dizendo que isso não aconteça, mas geralmente é assim. Alguém tem um grau de segurança muito forte emocionalmente, o outro de repente é uma pessoa um pouquinho, nessa área um pouquinho mais inferiorizado. E se esse que está aqui em cima não entender os porquês da outra pessoa que está um pouquinho mais abaixo, ele vai viver uma vida lá em cima, e ele vai olhar e falar assim: essa pessoa é maluca, essa pessoa tem problema, essa pessoa, eu não vou conviver com essa pessoa, porque senão eu vou me contaminar, daqui a pouco eu estou igual a ela. Seja cortês com o sentimento da outra pessoa.
porque ela não nasceu desse jeito. Alguma coisa no decorrer do percurso fez com que ela ficasse desse jeito. Na nossa vida de casado, muitas coisas que eu observo na vida da Andréia, a gente tem convivência de 14, 15 anos, né? Eu e ela. E hoje eu entendo algumas coisas na Andréia, porque eu conheço um pouco melhor o pai da Andréia. Hoje eu vejo por que a Andréia tem algumas coisas que para mim foram diferentes, estranhas. Alguns pensamentos, algumas atitudes. Mas aí quando eu comecei a conhecer o pai dela, eu fui descobrindo que na verdade ela só está replicando uma coisa que inconscientemente ela foi aprendendo dentro de casa. O mundo é assim, o mundo é assim. Mas não quer dizer que o mundo é assim. Mas ela foi ensinada desse jeito. E eu devo ter as minhas mazelas também. Eu só não consigo enxergar. Mas se você perguntar para ela, ela vai dizer: olha, agora que eu conheço a família dele, eu sei por que ele é assim, por que ele é assado, né? E ela vem com aquela historinha lá: é filho de alemão, é isso, é aquilo, né? Porque ela está me enxergando de fora. E eu não consigo me enxergar de fora de jeito nenhum. Porque para mim, foi esse o modelo. Para mim, esse modelo foi o vencedor. Para mim, esse é o melhor modelo. Mas, na verdade, não é o único modelo. Não é. Porque só num casamento a gente descobre que existem dois modelos. E dois modelos vencedores, que fizeram duas pessoas chegarem à maturidade ali, juntos, ao ponto de um se casar com o outro. Um modelo diferente e um modelo diferente, que fez duas pessoas chegarem no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então eu preciso ser cortês com o que se passa na cabeça das outras pessoas. Preciso ser cortês com as dúvidas dos outros. Eu não posso pura e simplesmente falar assim: ah, lá vem você com esses pensamentos loucos aí. Ah, lá vem você com seus tiques. Lá vem você com as suas manias. Lá vem você com as suas dúvidas. Esses negócios que você pensa, isso é coisa de maluco. Eu não posso fazer assim. Eu tenho que ser cortês. No ambiente religioso, mais ainda. No ambiente de reino de Deus, mais ainda. A verdadeira comunhão, ela se forma quando as pessoas conseguem partilhar os seus medos e suas dúvidas de uma forma tão segura, tendo aquela ideia de que o sentimento que eles têm não vai fazer com que eles sejam julgados pelas pessoas. Ou seja, eu tenho coragem de me abrir, de ser quem eu sou, porque eu sei que as pessoas não vão me julgar por eu ser quem eu sou. Elas vão tentar, pelo menos, me amar. Tem aqui um dever de casa aqui, mas eu quero fazer o dever de casa com você, porque eu sou daqueles professores que não acreditam muito que o aluno trabalha em casa, não. Vamos ler junto aí. O dever de casa é ler Romanos capítulo 14. Vamos ler. E você vai enxergar aqui comigo como o apóstolo Paulo dá uma lição de cortesia para a igreja de Roma. Romanos 14. Vamos ler o texto até o 15, versículo 7. Presta atenção, irmão. Aqui o texto é rico. O texto, ele dá matéria aqui para a gente fazer vários sermões. Mas presta atenção só numa grande lição. Veja como o apóstolo Paulo está ensinando aquela igreja a ser cortês. Veja, ele está usando assuntos espirituais. Ele vai usar assuntos de vida cotidiana. Ele vai usar assuntos de problemas, de dúvidas que as pessoas têm com relação à religiosidade. Mas veja, o que eu quero que você enxergue veja a lição de cortesia do apóstolo Paulo para a igreja dos romanos. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 14: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar servo alheio?
É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia sagrado ou mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está convicto no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o Senhor ou se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo com amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, e nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, como um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. A suma está no último versículo lido. Aceitem-se, mesmo se você entender que as pessoas são diferentes, são irritantes, são pessoas difíceis, porque na verdade nós temos que criar e manter aqui um ambiente de cortesia e de amor fraternal, amor que se espelha no amor que vem de dentro da nossa casa, que aceita as pessoas pelo que elas são, filhos de Deus, membros da família, não pelo talento, não pela educação, não pela habilidade, não por qualquer outra coisa, mas sim, pura e simplesmente, porque são membros da família de Deus, por isso são aceitos. Que Deus os abençoe e que você partilhe essa grande lição com a sua turma lá do PGM e que seja muito abençoador. Amém? Vamos orar?
Vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa palavra e vamos agradecer a Deus para que Ele...